Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com todos vocês, que Deus possa te alcançar, te abençoar nesse dia de hoje, que as bênçãos do Senhor entrem no seu lar, que o Senhor possa entrar no seu lar hoje com providência, com solução, com paz, com tranquilidade. Se você não está encontrando a paz, busque a Jesus, que só Ele tem a paz. Que eu desejo de todo o meu coração que nesse dia de hoje você seja abençoado. Todos vocês que estão inscritos nesse canal, vocês que ainda não se inscreveram, mas com certeza vai se inscrever, porque Deus vai te alcançar. Estamos aqui nessa tarde, estou aqui sentada, muito gripada, com muita tosse, com muita febre, mas eu só queria passar para desejar a todos um lindo dia de sábado, um dia abençoado, e saber que nós precisamos aprender a esperar em Deus, né? Tudo há um tempo determinado debaixo dos céus e da terra. Deus, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso vale a pena você chorar, você sofrer. Muitas das vezes você está fazendo a obra do Senhor com o coração sangrando, se arrastando, mas saiba que Deus, Ele cuida de você. A bondade de Deus é grande, a bondade de Deus não tem fim. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu quero que nessa tarde fique com esta palavra no seu coração. Que Deus possa te alcançar a tua vida. Vou deixar uma palavra para nossa meditação nessa tarde, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que Deus te alcance aí aonde você está nesse dia. Não importa o lugar que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, mas se você ouvir este áudio, assista até o final e Deus vai te dar recompensa, porque a recompensa vem do Senhor. Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Nós por isso estamos aqui, estamos alegres. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu quero deixar para a meditação de todos o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2, onde vai dizer: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Olha só, Deus deu uma ordem para Jonas, né? Para ele pregar até na cidade de Nínive. E Jonas foi, ele temeu porque ele sabia que o povo era cruel, ele tinha um ódio mortal daquele povo de Nínive. Mas ele sabia que talvez ele fosse lá, ele fosse falar, o povo fosse se arrepender e Deus ia revogar. E ele já tinha orado a Deus e falado que não queria ir. Então ele foi, mas ele estava irado, ele foi contra a vontade dele, mas ele foi e chegou no meio do caminho, ele se escondeu, ele não quis ir para Tarsis, ele se escondeu. Mas quando Deus tem uma obra para realizar na minha ou na sua vida, não adianta, Deus quer te usar, não adianta fugir, não adianta se esconder, mas Deus achou Jonas ali. Deus lançou ele no mar, ele foi lançado num grande peixe, e ali ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, que pediu a misericórdia de Deus, Deus deixou ele numa praia. E lá na praia ele se levantou e foi até a cidade de Nínive e pregou a palavra. E quando ele pregou aquela palavra, o rei ordenou que todos viessem jejuar. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será
destruída. Quando ele falou isso, o rei temeu, porque o rei sabia, conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia muito bem o poder de Deus. Então, o que ele fez? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ele se humilhou. E por causa da humilhação, Deus mudou a sentença. Deus mudou a sentença, Deus salvou aquele povo, não destruiu a cidade. Só que Jonas, ele não se conformou com isso, porque ele sabia que Deus, ele é misericordioso, é longânimo, é benigno. Então ele sabia, eu sabia que Deus ia fazer isso. Por isso que eu orei, por isso que eu não queria ir. Mas Deus deu essa ordem a Jonas. Então nós temos que esses atributos divinos mencionados na oração do profeta revelam que Deus é sempre paciente, tolerante para com o pecador, embora nunca para com o pecado. Deus ele é paciente com o pecador. Você vai pecando, mas aí Deus vai falando, vai usando pessoas para te falar. Aí você não dá ouvido à palavra de Deus. Mas quando você ouve a palavra, aí você confessa seu pecado, se arrepende e deixa, aí Deus entra com a providência. A Deus usa de misericórdia. Devemos manifestar também a paciência e tolerância para com os nossos semelhantes. Então assim temos que ser. Com nossos semelhantes temos que ter paciência, ser tolerante. Olha, paciência é a virtude de suportar males e incômodos que a vida ou as pessoas nos trazem. Nós temos que aprender a suportar as pessoas. As pessoas nos causam mal, mas nós temos que suportar elas. Isso é paciência, é uma virtude. As pessoas que nos trazem sem queixumes, nem revoltas, e nisso Jesus é o modelo perfeito, pois suportou todos os seus sofrimentos sem nem mesmo abrir a boca para lamentar. Só Jesus suportou. Se a gente lê os evangelhos, vê como Jesus suportou, como Jesus sofreu, né? E suportou todas aquelas dores, todos aqueles perseguidores, acusadores dele. Mas ele suportou e ele perdoou, porque ele ama o pecador, ele só não ama o pecado. Então ore ao Senhor e busque nele a capacidade para ser paciente nas tribulações, pois ele é o único que poderá ensiná-lo a desenvolver esta virtude. Só Deus pode nos ensinar a desenvolver essa virtude de ser tolerante, de suportar uns aos outros, suportar aquele que nos ofende, aquele que nos apedreja. É só Jesus mesmo, porque a misericórdia dele não tem fim. A misericórdia dele é longânima, ele é paciente e ele usa de benignidade quando a gente se arrepende. Então, meu querido, minha querida, se arrependa de todos os seus pecados, de tudo isso que você tem feito que não tem agradado a Deus. Deus tem visto, Deus tem contemplado, Deus tem te ouvido quando saem palavras da tua boca, quando você pensa mal, Deus também conhece. Então, nessa tarde, nesse dia de hoje, eu quero te pedir para que você venha se arrepender. Se arrependa, confessa os seus pecados diante de Deus e deixa Ele trabalhar na sua vida. Você vai ver como Deus ele vai te exaltar nessa terra. Basta somente confessar. É uma palavra. Senhor, eu me arrependo. Se arrepende, confessa seu pecado e deixa. E alcançará a misericórdia de Deus. Que Deus possa te alcançar neste momento, aonde você estiver. Que você pode orar ao Senhor. Faça uma oração como Jonas orou. Porque nós não sabemos as condições que Jonas estava. Ele estava dentro do ventre de um peixe. Imagina o sufoco que ele estava passando. Mas ele orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Ore a Deus. Confessa seus pecados diante dele.
Fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas e iniquidade. O Senhor sabe que somos fracos, somos falhos. O Senhor sabe que somos pó. Somos homens, somos carne e pecadores. Mas o Senhor, quando Ele ouve uma oração sincera, uma oração de todo o coração, Ele te perdoa. Então peça o perdão de Deus. Ah, Senhor, tem de misericórdia da minha alma. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não lances fora da tua presença, Pai. Torna a dar-me um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Que a partir de hoje eu quero somente te servir em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Pai, me dá paciência. Me ajuda, Senhor, a suportar aqueles que são mais fracos que eu. Me ajuda a suportar aqueles que têm me perseguido e têm me afrontado. Meu Deus, nesse momento, Pai, que eu faço esta oração, me perdoa. Eu me arrependo de tudo que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor. Que Deus possa te alcançar neste momento, nessa hora. Faça a sua oração aonde você estiver. Aonde você estiver. Se puder ajoelhar, se ajoelha. Se não puder, você puder fechar os olhos, fecha seus olhos, fale em espírito com Deus. Mas fale com o Senhor. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Ele está te ouvindo e Ele quer te perdoar, para te abençoar e te usar nessa terra. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração.